Amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso Crescendo na Fé, da Igreja Unção do Crescimento. Essa é a reposição da aula 5, tá joia? Então, nosso professor é o professor Adriano Queiroz, eu sou auxiliar dele, o Fábio Silva, que está encarregado de ministrar essa aula de reposição. Os comunicados importantes, sei que muitos dos irmãos a essa altura já estão sabendo, mas não custa lembrar, né? Que o nosso total de aulas são 8 aulas, tá? De 5h30 até as 6h30 aos domingos. O número de falta que os irmãos podem ter são até 2 aulas, lembrete do professor. E os irmãos têm 7 dias a contar da data que está vendo esse vídeo para poderem estar fazendo uma redação, tá certo? Para que sua falta seja abonada. Então, faça uma redação aí no prazo de 7 dias e mande aí para o meu WhatsApp, que está aí na tela, o número do meu celular, para a gente dar a destinação adequada à sua redação, tá? Vou enviar para o professor, vou enviar para o coordenador do curso. E você que até agora não adquiriu a apostila, eu te convido a adquirir, tá joia? Que lá tá todo o material completo das nossas aulas, de todas as aulas estão lá. Então é importantíssimo você ter a apostila. Queridos, vamos fazer uma oração para a gente dar início aqui à nossa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, estamos aqui reunidos nesta hora em Teu nome para falar a respeito do Teu reino, para falarmos a respeito da Tua palavra. Senhor, te convidamos a estar presente, que o Senhor tome a frente, a direção e o controle desta aula, e que tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome do Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ti nós oramos, Senhor Deus, e já te agradecemos. Amém. Queridos, o tema da nossa aula de hoje é voluntariado. Tá? Então, capítulo 5, alegria de servir e o impacto de vidas transformadas. É o tema dessa aula 5 de hoje. Queridos, então, a aula de hoje não é nem tão longa assim, tá? É uma aula mais curta. A gente vai estar falando aqui sobre voluntariado. O voluntariado é mais que uma ação, um estilo de vida. Pessoal, o que significa ser voluntário? A gente colocou aí a definição do dicionário, que é aquele que se dedica a algo por vontade própria, sem obrigação. Tá? Mas para nós cristãos, voluntariado é muito mais do que isso. É um estilo de vida, uma expressão prática do amor de Deus que arde em nossos corações. E tem mais aqui, ó. Servir como voluntário é um dos pilares do cristianismo, uma forma concreta de doarmos nosso tempo, nosso talento, nossos esforços para o reino de Deus, com um objetivo claro, de alcançar e de transformar vidas. Tá certo, querido? Então essa aula é para te encorajar a você ser um voluntário na obra do Senhor. Tá? O voluntário, como foi dito aí, a gente atua sem obrigação, não é uma obrigação. Você não é obrigado a ser voluntário. Você é convidado a ser voluntário. E é bíblico isso, né? O voluntariado é bíblico. A gente vai ver aqui que o próprio Jesus, ele contou com homens, com pessoas voluntárias para ajudarem na disseminação do evangelho. Então, você ser voluntário, você tá doando aí o seu tempo, tá doando o seu talento, tá doando a sua habilidade para o reino de Deus. Isso é muito importante. A gente, como voluntário, trabalhando na obra do Senhor, é uma forma de nós estarmos multiplicando os nossos talentos. Né? Aquele talento, aquela habilidade especial que Deus te deu, você pode estar empenhando ali no serviço do reino. E assim você vai ser como um bom trabalhador, né? Lembra daquela parábola dos trabalhadores? Que o Senhor elogia aquele trabalhador que multiplicou os talentos dele. Servo bom e fiel, né? Assim que o Senhor chama. Queridos, uns exemplos bíblicos de voluntariado. A gente pode ver aí em Moisés.
Quando você tiver um tempinho, dá uma lida em Êxodo. Se quiser, pausa esse vídeo, dá uma lida. E lá você vai ver que Moisés ele foi incumbido, né, de governar ali, de conduzir o povo de Israel. Imagina uma nação para ser conduzida por um homem só, mesmo sendo totalmente orientado por Deus, né? Ele não conseguiria sozinho ali fazer todos, exercer todos os afazeres que eram necessários para conduzir bem uma nação. Então ele contava ali com voluntários, com trabalhadores, né, que auxiliavam ali, tinha chefes do exército, né, havia administradores, havia juízes, então inúmeras pessoas ali a serviço do reino, eram voluntários ali com Moisés. Interessante que o próprio sogro de Moisés, o Jetro, que havia dado essa opinião, né, essa sugestão a Moisés para que levantassem homens para poderem estar auxiliando ele ali nos trabalhos. Se a gente parar para pensar na igreja do Senhor, ali olha quantas funções tem, né? Quantas coisas têm que ser feitas ali de limpeza a pregação, auxílio no estacionamento, auxílio na organização ali do culto, auxílio na cantina, auxílio no ensino, auxílio com as crianças. Queridos, o pastor não consegue fazer tudo sozinho. Então é preciso de voluntários, de auxiliadores, né? E naquela parábola que a gente estava comentando, até do parábola dos trabalhadores, a Bíblia fala que grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. E Jesus fala, né, para rogarem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, para que possa auxiliar. E assim você está sendo convidado agora, está sendo conscientizado da importância de nós estarmos trabalhando no reino de Cristo, trabalhando no auxílio ali na igreja, para que o reino de Deus avance. Amém, querido? Jesus, o próprio Jesus, ele levantou ali 12 discípulos voluntários, 12 discípulos ali voluntários para auxiliar ali na obra do Senhor. O Senhor ensinou a eles ali para que eles pudessem estar ensinando ao povo, não é mesmo? Então, o próprio Jesus, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele não abriu mão de pessoas para auxiliarem a ele, para serem voluntários. E os 12 discípulos são um exemplo disso. Que depois, os próprios discípulos, como por exemplo aí Paulo, ele teve pessoas para estarem auxiliando ali também nos trabalhos da obra do Senhor, da igreja primitiva. E um deles é Timóteo aí. No livro de 1 Timóteo 4, 12 a 16, quando você tiver um tempinho, dá uma lida também. Que ali Paulo ele incentiva Timóteo, que era um jovem convertido, que o Paulo incentivava ele ali para ele não desanimar, mas pelo contrário, para ele ser um exemplo ali dentre os demais irmãos. Tá, queridos? Então, o voluntariado é muito importante para auxiliar no avanço do reino. Vamos ler aqui uma passagem em Mateus 22, 34 a 40. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro, que é: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, queridos, olha, amar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, é o mandamento mais importante. E o segundo mais importante, ame os outros como você ama você mesmo. Né? E como é que a gente começa a trabalhar esse amor pelos nossos irmãos também? Né? Uma das formas. E a gente está servindo, querido. Você está servindo os seus irmãos.
Sendo voluntário ali, trabalhando no reino, você está servindo também aos seus irmãos. Está bem? Então você está servindo ali, auxiliando, cuidando das crianças, você está auxiliando ali na organização do culto, na iluminação, você está servindo ali na portaria, recebendo os irmãos, tá? Então é importante a gente estar trabalhando, estar colocando em prática aquilo que a gente aprendeu, né? Porque uma das formas de a gente não esquecer, olha só que interessante, uma das formas de a gente não esquecer a palavra é a gente praticando ela. É certo? A gente tem que entender, guardar a palavra, e para não esquecer, nós temos que praticar. E uma das formas que a gente pratica a palavra é estar servindo também os nossos irmãos, diante da grande importância que é o voluntariado. Amém, meus queridos? Então, guarde essa passagem aí, que ela é importante. Essa passagem de Mateus 22, 34 a 40. Vamos continuar aqui. Descobrindo o seu lugar no serviço. Então, você pode estar se perguntando, mas o que eu posso fazer como voluntário? Né? A resposta está dentro de você. Deus te criou com dons e talentos únicos que podem ser usados para abençoar vidas e expandir o reino. Queridos, sim, o que você pode fazer? Às vezes você está se perguntando, né? Mas o que eu posso fazer para estar ajudando? Então, esse curso aqui, ele te traz algumas ferramentas que te auxiliam a fazer uma autoanálise para ver a melhor área que você pode estar servindo. Você pode fazer algumas reflexões, como essas que estão aí na tela. Ó. Quais são as suas habilidades? Né? Com o que você trabalha no seu trabalho lá secular? De repente, alguma coisa, alguma atividade com que você trabalhe possa ser utilizada para auxiliar no reino. O que você faz bem com prazer? Né? Não adianta a gente fazer lá, adquirir, né? Se dispor a fazer alguma coisa no reino e tá lá triste, porque não é aquela área que você gostaria de estar servindo, né? Então você tem que se sentir bem também servindo, né? A gente tem que conciliar o se sentir bem e conciliar também o que o reino está precisando, o que é necessário, né? Em que área está precisando para servir. Então, quando você fizer o Ativa Volts para começar a trabalhar, você vai ver lá que vão entrar em contato com você em uma área para te convidar para trabalhar em uma área que está precisando, e a outra área pode ser a que você tem afinidade, aquele que você tem gosto de fazer. Então você gosta de lidar com as pessoas, gosta de se comunicar, você gosta de trabalhar mais no reservado, nos bastidores, você gosta de organizar, de planejar, você tem facilidade em trabalhos de cozinha, tá? Então você faça uma autoanálise e quando fizer o Ativa Volts, que é um curso obrigatório para começar a servir, você vai estar ali selecionando as áreas do seu interesse. Tá bom, queridos? Ora a Deus, faça essas reflexões que Deus vai te direcionar, tá bom? E você já sabendo que vão entrar em contato numa área que é necessária, numa área que está precisando de pessoas, e a outra área que você tivesse inscrito como voluntário. Amém, queridos? Porque às vezes a gente também acaba fazendo trabalhos que, digamos assim, a gente não tem tanta afinidade, né? A gente se coloca na brecha, à disposição, porque é necessário. A gente quer que o reino de Deus cresça, né? Não é mesmo? Pessoal, olha aí é o corpo de Cristo. A imagem, né, que representa o corpo de Cristo aí. Então, o corpo de Cristo é feito por nós, queridos. Cada voluntário é importante, é uma engrenagem. Queridos, o corpo, ele tem vários membros, não é mesmo? Jesus Cristo é o cabeça da igreja. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja. E aí está representado também como órgão vital, né? Que é o coração. No demais aí, ó, tem um monte de pessoazinhas aí que fazem parte do corpo de Cristo. Tá? E nós somos parte do corpo. Queridos, e no corpo não tem nenhum membro que é menos importante.
E não tem nenhum membro que não tem função nenhuma. Não existe membro sem função. Todo membro, toda parte do corpo tem uma função. Toda parte do corpo tem uma função, tá? E a gente vai ler aí um trecho da Bíblia que fala um pouco sobre isso. Depois você pode ler aí em 1 Coríntios. Não, vamos ler, já coloquei aqui na tela. 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Olha o que a gente estava falando. Cristo é como um corpo, olha a comparação, que tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos, livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que eu não sou olho, não sou do corpo, nem por isso vai deixar de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? Se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Se o corpo todo fosse uma só parte, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um corpo só. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo, que parecem ser as mais fracas, são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Amém, queridos? Então, não importa a sua função na igreja, você faz parte do corpo e é importantíssimo. Amém? Então, se você faz parte do corpo, você é importante. Não importa se você é pé, se você é olho, se você é mão. Né? Nenhuma parte pode desprezar a outra, não é porque o irmão é lá do louvor que ele vai desprezar o irmão que fica na portaria, o irmão que auxilia na limpeza. Não. Cada um tem o seu papel e todos são igualmente importantes para o funcionamento do corpo. E é assim que Deus nos ensina. Queridos, a recompensa de a gente servir é uma alegria que transborda. Não há nada mais gratificante do que ver vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho e saber que você faz parte disso. A alegria de servir ao Senhor e ao próximo é uma recompensa indescritível que enche o nosso coração de paz e de propósito. Queridos, você vai ver que quando você começa a servir, né, você se sente fazendo parte do corpo, se sente exercendo uma função ali para a saúde do corpo, para que o corpo de Deus funcione corretamente. E isso é do Espírito, certamente. O Espírito te dá uma alegria assim, maravilhosa, sabendo que você, fazendo você sentir que você está fazendo o seu papel. Então, nada melhor do que a gente viver aquilo que Deus tem para nós, não é mesmo? Então, se a gente está na posição que Deus quer para nós, a gente está fazendo aquilo que Deus quer que nós façamos, automaticamente o Espírito nos dá uma alegria assim indescritível. E uma das recompensas, e está ali recompensa indescritível, é a gente saber que a gente está contribuindo para o reino de Deus. Amém, querido? Então não deixe de ser voluntário. E eu botei aqui pérolas da aula presencial, que foi o que o nosso professor Adriano ele trouxe.
Ele trouxe algumas reflexões aqui que ele aprendeu em um outro curso, que é assim: nasce na mente, voluntariado, nasce na mente, inflama no coração e as mãos executam, né? Nasce na mente você começa a querer trabalhar para o Senhor. Seu coração começa a arder, né? Uma alegria, o Espírito Santo confirmando, e aí você bota em prática, suas mãos vão lá e executam. Amém, queridos? Nosso professor nos trouxe também uma outra pérola falando de método e cultura. Ele trouxe um ensinamento. Método é executar o trabalho de forma automática. Aquelas pessoas que nem prestam atenção naquilo que estão fazendo, vai fazendo, é um método, né? Ele usa aquele trabalho como método. Está no automático, modo automático. Linha de produção, né? Método. E cultura, o nosso professor nos ensinou, ele sabe o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Então, automaticamente, ele está agregando mais valor àquele trabalho ali. Ele está agregando valor porque ele sabe o que ele está fazendo, por que ele está fazendo e para quem que ele está fazendo, né? Então, ele sabe para quem ele faz, que é o nosso Deus, e por quê, que é contribuindo ali para o crescimento do reino. Então, ele faz de uma outra forma. Então, ele faz com amor, faz com mais zelo, não é mesmo? Nada melhor a gente fazer um trabalho bem executado. E a Bíblia fala, né? Tudo aquilo que vier a nossa mão para a gente fazer como se nós estivéssemos fazendo ao Senhor. E literalmente o que a gente está fazendo, trabalhando na obra de Deus, a gente está fazendo para o Senhor. Então a gente tem que dar sempre o nosso melhor. Então, sempre tendo em mente para quem que nós estamos fazendo e o porquê, tá? E não usando o nosso trabalho como método, como uma linha de produção ali no automático. Que aí você não está dando valor devido ali ao trabalho e não está se dedicando, né? Não está se dedicando da forma devida ali ao trabalho. Amém, queridos? Então vamos ficar com essa diferença aí entre método e cultura. Foi o ensinamento aí do nosso professor na aula presencial. Então as áreas que vocês podem trabalhar, o vídeo cobriu aí algumas áreas embaixo. A área que foi coberta aí, ó. Aí tem kids, aí é loja, projeção e iluminação, tá? Que ficou coberta aí pela imagem da câmera. Então essas são as áreas, depois você pode dar um pause aí, dar uma analisada, que são as áreas disponíveis para você estar se inscrevendo depois que fizer esse Ativa Volts. Tá? Ativa Volts é o curso necessário para você começar a trabalhar. Então, queridos, a gente te incentiva a isso, tá? Se inscrever no próximo treinamento Ativa Volts, a gente vai colocar o link lá no grupo do nosso curso. Você pode conversar também lá com o seu líder de célula, que ele vai estar te orientando também para você fazer a trilha do crescimento lá da nossa igreja, tá? Porque não adianta nada você querer trabalhar e não estar preparado ainda espiritualmente para isso. Então, é necessário você trilhar aí pela trilha do crescimento, você percorrer a trilha do crescimento da nossa igreja, tá? Os cursos disponíveis. Então, conversa lá com o seu líder de célula. Então, a vida de muitas pessoas, queridos, vai ser transformada com o seu auxílio aí também como voluntário. Amém? Então, finalizando, queridos, não se esqueça de separar um tempo sozinho com Deus, TSD, tempo sozinho com Deus, para você estar orando e buscando a Deus na sua palavra. E não se esquecendo também da entrega do nosso resumo, tá joia? Dentro de 7 dias para você estar mandando aí para o meu WhatsApp, um resumo. O ideal é você fazer uma redação estruturada, tá, queridos? Faz uma redação aí com uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, para ficar bonito, né? Para ficar bem estruturado. Tá joia? Então, amados, que essa aula tenha sido proveitosa para vocês e que o Espírito Santo fale melhor em cada coração. E foi um prazer estar aqui com os amados. Amém? Um abraço, fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser.